Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. No Novo Testamento, no capítulo 5 de Mateus até o 7, temos o Sermão da Montanha, onde Jesus estava ensinando uma multidão. Ele começou a falar sobre as bem-aventuranças, o sal da terra, e apresenta uma série de ensinamentos. E no final do capítulo 7, Jesus faz um apelo. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Abençoe a todas as pessoas que estão aqui para aprender sobre a sua palavra. Envie seu Espírito Santo. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ao longo do Velho Testamento, Deus sempre fez um apelo para que o povo se arrependa de seus pecados e voltasse para Ele. Vamos ler Jeremias 21, verso 8? A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Essa é a decisão mais importante que todos nós temos que decidir. Somos chamados a não se conformar e seguir este mundo. Temos que mudar o nosso pensamento através da renovação da nossa mente e buscar experimentar a boa e perfeita vontade e agradável de Deus. Romanos 12, verso 8 e 1 João 2, verso 15. Vamos ler Mateus capítulo 7, o verso 13 e o 14? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Parte 1. Porta larga e espaçoso o caminho. Diante de nós acham-se dois caminhos, a estrada larga e muito bem pavimentada, a estrada da satisfação própria, onde é fácil de caminhar por ela, onde os desejos pecaminosos são satisfeitos, onde a pessoa leva o egoísmo, o orgulho, o amor ao mundo. Os que trilham o caminho estreito, porém, tem de deixar de lado toda a carga e o pecado que tão comodamente nos rodeia. Esses caminhos são diferentes, com direções opostas. Um leva à vida eterna e o outro à morte eterna. E as multidões que percorrem esses dois caminhos são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Em 1 João 2,15 nos diz que não devemos amar o mundo e devemos abandonar as obras da carne. Gálatas 5, verso 19 até o 21. Mas quais são as obras da carne? Primeiro, prostituição. Pessoa que se envolve em muitas relações sexuais com várias pessoas diferentes. Uma simples olhada nos problemas mundiais nos mostra que a promiscuidade sexual é a causa de muitos
de seus problemas. Considere os problemas sociais causados pela promiscuidade, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, mães solteiras em situação de pobreza, AIDS, crianças sem pais, adultério, divórcio, a traição, o estupro e a disseminação do problema como defraudação do bem-estar, superlotação, fome, pornografia, bilhões de dólares e centenas de horas são investidos para resolver esse problema, mas a maioria dos problemas desapareceria simplesmente se as pessoas seguissem as instruções de Deus sobre o sexo. A promiscuidade sexual é uma violação repetida dos padrões de Deus. Quando Deus colocou limites em nossa expressão sexual, foi para o nosso próprio bem. Priva aqueles que a praticam da capacidade de compreender a verdadeira intimidade, tira a autoestima, a dignidade e a pureza do coração de quem a pratica. 2. Impureza. A Bíblia ensina que, por padrão, a impureza é o estado dos seres humanos após a queda. Todos nós nascemos pecadores impuros. Salmo 51, verso 5, Romanos 3, 23. E devemos ser limpos se quisermos ver Deus. Só Deus é perfeito. Todos fomos contaminados pela impureza do pecado e pensar nas coisas sujas e mundanas ao invés das coisas do alto. 3. Lascívia significa luxúria desenfreada, sensualidade exagerada, devassidão, depravação, se corromper no sentido de prostituição, perversidade, infidelidade e por aí vai. A lascívia é uma palavra que transmite o conceito de conduta reprovável e vergonhosa, no sentido de ser uma afronta ao pudor, sem qualquer decência, coisas más que procedem do interior do coração do homem, destaca pelo Senhor Jesus e que envolve o sentido de fornicação e adultério. Marcos 7, 22, Romanos 13, verso 13. Idolatria. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para o homem caído do pecado, como, por exemplo, um estilo de vida, um emprego, carro, uma marca comercial, o dinheiro, filosofias humanas, como o naturalismo, o humanismo e o racionalismo, práticas ocultas e espiritualistas, e por aí vai. 5. Feitiçaria. A Bíblia trata a respeito da feitiçaria ao posicionar-se contra todo e qualquer tipo de manifestação espiritualista. As Escrituras condenam as práticas espiritualistas de tal modo que afirmam que todos aqueles que continuarem praticando-a ficarão fora do reino dos céus. Apocalipse 22, verso 15. E serão castigados no lago de fogo e enxofre ao final do milênio. Apocalipse 21 e o verso 8. Isto porque, segundo a palavra do Senhor, tais práticas não condizem com a verdade revelada por Deus acerca do estado dos mortos. Salmo 6, verso 5, Salmo 13, verso 3, Salmo 115, 17, Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 e João 14, de 1 a 4, 1 Tessalonicenses 4, 13 e serem de origem diabólica e demoníaca, Apocalipse 16, 14, 2 Coríntios 11, de 11 a 14, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Sendo assim, Deus abomina tais experiências. Inimizade. Inimizade na Bíblia é estar em conflito ou em oposição com outra pessoa, desejando seu mal.
inimigos lutam um contra o outro. A Bíblia diz que devemos ser inimigos do mal, mas amar nossos inimigos humanos. A Bíblia diz que nosso verdadeiro inimigo é o diabo. O diabo não quer nosso bem, ele quer nos destruir. 1 Pedro 5, verso 8. Ele é nosso inimigo porque está lutando ativamente contra nós. Por isso, devemos lutar contra o diabo e suas forças. O diabo promove muitas inimizades através do pecado. Inimizade com Deus, o pecado nos torna inimigos de Deus, que é perfeito e não tolera o pecado. Inimizade com outras pessoas, nossos pecados afetam nossos relacionamentos, porque machucamos uns aos outros. Inimizade entre povos, inimizades e conflitos podem colocar nações inteiras uma contra as outras, causando até guerra. A inimizade destrói o relacionamento e leva pessoas a fazerem coisas cruéis. Ela alimenta ódio, briga, vingança e muitos outros pecados contra outras pessoas. 7. Porfias. A porfia está cada vez mais presente em nossa sociedade. Essa palavra também pode ser traduzida como discórdia e implica naquele comportamento de disputa, de guerra, de palavras, algo comum quando se formam partidos rivais em que um procura derrubar o outro. As pessoas buscam o sucesso a qualquer custo, mesmo que isso significa a derrota de alguém, mesmo que para isso não se meçam mais palavras, nem se reflita sobre a importância do caráter. Na Epístola aos Romanos, Paulo menciona a contenda com um comportamento característico da depravação dos homens. Romanos 1 e o verso 8. 8. Quanto aos ciúmes, vivemos em um mundo corrompido pelo pecado, o que pode causar distorções afetivas, cognitivas a nós. Sendo assim, por natureza, somos seres egoístas, e isso reflete na desconfiança daqueles que estão ao nosso redor, até mesmo de Deus. O ciúme ruim gera sofrimento em relação a outra pessoa de quem se espera amor exclusivo e o temor de que ela dedique sua afeição a outra pessoa. O ciúme surge em nosso pensamento. Primeiro, nutrimos nossa imaginação com coisas ruins. Através de nossos olhos e ouvidos, e cultivamos tais pensamentos que, por vezes, não são reais. Com isso, esse sentimento vem à tona e, em seguida, nosso comportamento é ditado por ele. Como vimos, os ciúmes pode significar um sentimento ruim e pecaminoso ou um sentimento bom de zelo e preservação entre um casal que verdadeiramente se ama. Por exemplo, é normal que haja ciúmes no sentido de zelo e cuidado, que se preocupa com a preservação da aliança do matrimônio. 10. Discórdia, dissensão e facção. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. A advertência de Paulo em Gálatas 5, 19 a 21 é clara. Deus não aceita o espírito partidário, divisor, que domina tantas pessoas religiosas de hoje. Esses pecados correm diretamente contra a oração de Jesus e a verdadeira natureza de Deus. João 17, verso 20 até o 23. Jesus quer que seus seguidores sirvam juntos em harmonia nesta vida e na eternidade.
algumas coisas que causam divisões. Primeiro, falsas doutrinas causam divisão. Segundo, desrespeito pela consciência de um irmão causa divisão. Terceiro, sectarismo territorial causa divisão. Quarto, orgulho e inveja causam divisão. 13. Inveja, mentira e maledicência são as obras que mais cotação têm no ranking da assolação da alma e da Igreja de Cristo. No mundo já é de se esperar esse tipo de comportamento, pois a competição na selva da sobrevivência gera tal tipo de atitude para se poder ter sucesso. A inveja não se resume apenas em querer o que é do outro. Pior do que isso, é querer ser a outra pessoa. Quanto à maledicência, em Levítico 19, verso 16, o Senhor já alertava. Vamos ler Levítico 19, verso 16? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. É hipocrisia levantar as mãos para louvar, sentar no banco para ouvir a palavra ou dar ofertas e dízimo com esse tipo de atitude e sentimentos baixos dentro do coração. Por isso, muitas igrejas estão à beira da ruína, porque por orgulho não consentem admitir a necessidade de uma cura interior profunda dentro do coração da ovelha, inclusive nos líderes. Isso começa dentro das famílias, entre pais e filhos, irmãos e irmãs. 14. Quanto à bebedeira e glutonaria, nem é preciso comentar. Quem não consegue renunciar a um cigarro, um prato de macarronada a mais, uma garrafa de cerveja por Jesus, na verdade, nega sua importância sobre qualquer outra coisa. O que ocorre, na maioria das vezes, não é compaixão, nem paciência pela dificuldade do outro, é comodismo, a falta de autoridade da própria pessoa em querer mudar de vida, de ter a mente aberta aos verdadeiros valores do reino de Deus e de aprender a colocar na balança o que é do mundo e o que é sagrado. Na estrada larga, todos estão preocupados com sua pessoa, suas vestes, seus prazeres, dão-se livremente ao riso e à zombaria e não pensam no termo da viagem, nem na destruição certa no fim do caminho. Cada dia se aproximam mais e mais de sua destruição. Contudo, loucamente se arrojam mais e mais depressa. O caminho fácil de seguir, a sabedoria humana e a vontade própria leva à perdição. Como água que naturalmente flui para baixo em um rio, aquelas que se seguem esse caminho optam pelo caminho que não oferece resistência. Nenhum esforço é necessário para chegar à perdição. Não há necessidade de procurar esse caminho, basta seguir a multidão, pois muitos entram pela porta larga. Parte 2. Porta estreita e apertado o caminho. Seguir a Jesus não é andar no caminho fácil. Exige sacrifício, renúncia e luta contra a nossa própria natureza pecaminosa. Mas é isso que nos conduz à vida eterna, pois a verdadeira vida só pode ser encontrada em Jesus.
mesmo com as dificuldades que fazem parte da vida cristã. É a vida de obediência a Deus que vale a pena ser vivida. Enquanto lemos as palavras e o ensino do caráter do nosso Criador, ainda temos uma chance, mas um dia será tarde demais. Portanto, seu sermão leva a uma escolha que precisamos fazer enquanto ainda há tempo. Vamos ler João 14, o verso 6? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 10, versículo 1, diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. A porta estreita é a soberana autoridade do Senhor, e o caminho apertado à obediência, submissão à sua vontade. Aqueles que entram não se encontrarão mais fazendo a coisa esperada, tradicional, óbvia, seguindo o Filho de Deus. Suas vidas serão tão diferentes como seus destinos. E neste caminho que andamos com Jesus, é nesse caminho que começamos a enxergar cada vez mais o Pai nos esperando adiante. É nesse caminho que descobrimos uma nova vontade nascendo em nós, impulsionando pela presença do Espírito Santo. Continue caminhando, não desista. Há dias cada vez melhores lhe esperando pela frente. E não tem companheiro melhor do que Jesus ao nosso lado. Somente Cristo é a porta. Sem Ele não há salvação e nem céu. Não há outro caminho. Todas as outras formas, embora promovidas por falsos mestres, como o céu, acabam no inferno. Qualquer desvio da pessoa de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo ou do Evangelho de Jesus Cristo, pela fé e pela graça, te levarão ao inferno. Você deve fazer um compromisso de vir a Cristo, porque Ele é o único caminho. Quando Jesus nos aconselha a entrar pela porta estreita, fala-nos de decisão. O mundo caminha a passos largos para a destruição. Jesus em breve voltará para buscar aqueles que foram fiéis a Ele. Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Perdoe nossos pecados, guie-nos em seus caminhos, ensina-nos a fazer a tua vontade. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.